TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, na terça-feira, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado, e no sábado não tem como você participar, você vai apenas assistir. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo e que faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está nos acompanhando agora ao vivo e pode participar conosco. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de julho de 2024. É a primeira terça-feira do segundo semestre do ano. Já estamos caminhando para uma reta final de 2024, já é mês 7. E sem perda de tempo, nesta terça-feira de inverno, não tão com inverno assim, porque não estamos ainda com aquele frio que chegou, com aquela temperatura mais baixa, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite e mais uma vez eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Ele que nos ajuda a fazer o programa Amostra Grátis da Saúde nessa terça-feira aqui ao vivo, nessa primeira terça-feira do mês habitual. Ramon, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos, que nos acompanham. É uma aqui novamente, como você disse, uma noite de inverno, mas não fria, nesse período. Mas que a naturopatia participa bastante desse período também de frio. E como é que foi a terça-feira do naturopata Ramon de Assis? Então, uma terça-feira opta por atender aqui em Divinópolis mesmo, nesse dia, para ficar mais tranquilo, para a gente vir ao programa, a gente deixa as viagens para outros dias. Bacana. Eu quero aqui mais uma vez, aqui em nome da TV Candidez, agradecer a presença do naturopata Ramon de Assis, que muito enriquece em termos de informação para o público, porque ele sempre responde com muita calma, com muita tranquilidade, mas acima de tudo com muita segurança. E passar segurança na resposta é algo realmente interessante. Ô Ramon, nosso tema está na tela, a saúde está nas nossas mãos. Eu queria fazer aqui, rolar uma bola para você, nesse nosso início de bate-papo. Como é que você, como naturopata, vê aí essa proposta da promoção de saúde, que é o nosso tema, do que é oferecido pela medicina convencional e do outro lado da naturopatia? Como é que você resume esse início de conversa para a gente abordar esse nosso tema de hoje? Lembrando que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida nessa terça-feira. Então, Samuel, para fazer esse parâmetro, eu gostaria de voltar num assunto que a gente já trouxe no passado, mas agora de uma maneira mais ampla, mais direta, e que muitas pessoas vão se interessar muito, Desde a década de 90, com o estudo do genoma humano, o desvendar do código do DNA, na época pensava-se que quando a gente desvendasse esse código, que a gente carrega do DNA, ou seja, a nossa herança genética, pensava-se na época que ia descobrir tudo, Olha, fulano de tal vai ter tal doença com tal idade, e aí vamos fazer isso e aquilo. Não, mas o que foi descoberto depois desse processo todo foi que realmente dá para descobrir as maiores predisposições de cada um de nós, através de uma investigação científica, claro. Porém, não dá para precisar o que vai despertar de doença em nós.
E isso, né, foi um divisor de águas na medicina mundial, né, tanto na medicina convencional e também nas medicinas naturistas, né, como a naturopatia. Por quê? Porque nós percebemos que uma doença que, apesar de estar no nosso gene, na nossa genética, apesar de nós carregarmos, porque antes pensava assim, não, se a pessoa, se tiver que ter diabetes, ela vai ter diabetes. Não, não é assim. A pessoa pode até carregar no seu gene, mas aquela doença só vai despertar se houver ambiente que favoreça ali para aquela doença desperte, né? Por isso esse tema, a saúde está em nossas mãos, e está mesmo, porque nós não estamos tão vulneráveis como pensávamos antes. Né? E aí vem, né? E a sua pergunta coloca aí uma questão muito interessante, Samuel, porque muita gente me aborda, me pergunta, os pacientes que a gente atende no dia a dia, hoje mesmo, né, em consultório, as pessoas perguntam, achando que nós somos, assim, completamente arbitrários à medicina convencional. E claro que não, né? Claro que não. Eu sempre brinco que eu sou naturalista, mas não sou extremista, porque eu acredito na boa conciliação, né? É claro que a medicina convencional, exatamente a convencional, porque convencionou-se que seria a medicina que representaria a nossa saúde na sociedade. Porém, ela tem ali, né, grande importância, mas também tem as suas fragilidades, né? Eu sempre digo, né, no controle de algumas doenças, como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, enfim, né, hipotireoidismo, tantas doenças crônicas, ela entra como uma parte muito importante no controle daquilo. Porque se a gente não controla uma pressão arterial que está completamente desregulada, a pessoa fica muito suscetível a problemas maiores, né, como acidentes vasculares, como infartos e tudo mais. Então, é preciso fazer esse controle inicialmente. Mas aí entra também a naturopatia, com sua importância não menor do que a medicina convencional, que entra fazendo o quê? Promovendo saúde. Então, no que diz respeito à promoção de saúde, eu entendo que a naturopatia entra como uma posição assim inigualável, né? Porque a gente sempre brinca que eu, por exemplo, que tenho uma especialização em plantas medicinais, sempre falo, um medicamento químico para diabetes, para quem não é diabético, se ele tomar, ele vai adoecer. Se ele tomar um hormônio da tireoide sem ter problema na tireoide, ele também vai adoecer. Mas as plantas não. A pessoa que não tem problema de saúde e se tomar ali, né, uma fitoterapia, uma planta medicinal para melhorar a disposição, ela não vai prejudicar nada no organismo dela, claro que bem indicado por um profissional da saúde. Então, a naturopatia entra com uma proposta de promoção da saúde de uma maneira singular, de uma importância tão grande quanto a medicina convencional tem. E tomando como gancho essa sua resposta agora, e eu acredito que você, pela sua experiência, você já tenha vivido também pacientes que chegaram e que te relataram uma determinada patologia, uma determinada doença, que passaram pelo atendimento convencional, tratamento, muitos medicamentos, que muitas das vezes não apresentou um resultado satisfatório e que estão procurando uma via, na opinião dessas pessoas, até uma alternativa, e que não é alternativa, né? Sim, é verdade. Isso acontece? Muito frequentemente, né? Mas isso era maior, né, o índice desse tipo esse perfil de paciente. Anos atrás? Anos atrás, né? Quando o paciente já tinha passado por tudo, né? Foi num profissional, né, no profissional médico, foi no profissional nutricionista, foi no psicólogo e não conseguiu ali êxito no que ele buscava, aí esse paciente nos procurava, como quem diz, né? Já fui em tudo quanto é lugar, agora eu vou tentar aqui. Então tinha muito disso, e ainda tem, né? Muita gente que ainda tem como referência a ideia medicina convencional. Então a gente tem aí um bom percentual aí desse tipo de perfil de paciente. Porém, hoje nós já temos pacientes que procuram exclusivamente a naturopatia, né? Pessoas que já sabem, né? Afinal de contas, nas mídias e também nas grandes universidades, principalmente no exterior, Samuel, os estudos acerca da naturopatia, nem sempre com esse nome de naturopatia, mas às vezes fala sobre plantas, né? Plantas, por exemplo, que são renomadas mundo afora. Os ginsengs, né? Por exemplo, tem o ginseng, os três mais conhecidos é o ginseng coreano,
que é o ginseng panax, né? Tem o ginseng indiano, que é o ashwagandha, e tem o ginseng brasileiro, que é a Fáfia paniculata. Essas plantas, né, as grandes universidades estudaram muito e sabem dos grandes resultados, né, no tratamento de alergias, no tratamento de depressões, tratamento de modulações hormonais, principalmente de glândulas como a tireoide, por exemplo, são plantas de uma importância muito grande. Então isso já é sabido lá fora. E aí, quando o paciente começa a ter contato com essas informações, e hoje o acesso está muito fácil, ele entende, opa, isso pode realmente me ajudar. E aí ele vai e nos procura, né? Quando vê que a gente, né, conhece as plantas, prescreve as plantas de uma maneira individualizada, aí ele nos procura para tentar ter aqueles benefícios, mesmo não sendo o último lugar onde ele está procurando a solução para os seus problemas. Ô Ramon, eu sei que qualquer bola que a gente rola aqui para você, e pela sua experiência que você tem da naturopatia, eu sei que você responde de uma maneira muito pontual. E o meu questionamento a você, dentro desse tema que nós estamos abordando hoje, né, que a saúde está nas nossas mãos, e o que eu quero crer aqui, o que o Ramon está querendo colocar, é que existe uma facilidade muito grande da pessoa tanto se prevenir, quanto de curar ou até mesmo controlar alguma situação de doença. Existe alguma doença que a naturopatia não foca, não trata e não entra? Não, não tem essa doença, né? Na verdade, é claro que não se resolve qualquer doença, né? Às vezes, um problema, uma hipertensão arterial que você resolve em 3, 4 pacientes, em definitivo, para a pessoa não ter mais que tomar, por exemplo, a medicação química, em outros 1, 2, 3 pacientes você não consegue resolver, né? Também nós precisamos daquela resposta do próprio organismo, que isso não depende só de uma prescrição, só de um protocolo de tratamento. E claro, né, nós dependemos, a naturopatia ela não entra só com ferramentas, né? Muita gente chega para a gente e me fala, me passa um remédio que resolva isso. A naturopatia até tem muitos remédios que melhoram determinadas situações, mas muitas vezes, Samuel, está muito mais nas mãos do paciente aquela mudança, né? Entender, por exemplo, quando o paciente nos procura, e é muito frequente isso, né? A pessoa chega lá, olha, eu tenho uma enxaqueca, e eu percebo que aquela enxaqueca, eu não preciso de tratar ele com uma prescrição, com uma formulação. É só eu tirar alguns alimentos que ele tem hábito de tomar, de usar, e aí ele retira e melhora. Então, assim, o paciente chega no nosso consultório e começa a entender que ele tem as rédeas da saúde dele, como propõe o próprio tema de hoje. Então, nós damos as instruções necessárias, claro, a maioria das vezes a gente vai sim prescrever alguma coisa, mas ele entendendo que quando ele colabora, entendendo, outra coisa que a gente faz muito no consultório, é ensinar mesmo para o paciente. Não é só, olha, você vai tomar isso, isso e isso e pronto. Não, olha, sabe por que isso está desregulado? Porque você usa esse tipo, por exemplo, açúcares, né? Ainda muita gente pensa que o açúcar só prejudica a questão de diabetes. E não, prejudica mais um monte de outras coisas. Então, quando você orienta o paciente, olha, se você tirar isso, incluir aquilo, você melhora, ele realmente fica mais, assim, empoderado de resolver os próprios problemas. Muito bem. Quando você fala da questão de tirar alguns alimentos, eu fico pensando aqui que o paciente, ele deve ser muito fiel nas informações, não esconder absolutamente nada, né? Eu me lembro de uma das perguntas aqui que a gente teve aqui no início do ano, que eu não me lembro exatamente dos sintomas da paciente, mas ela reclamava da questão, de várias questões, mas falou do leite. E você mencionou a questão do leite, que o leite poderia ser um fator complicador para o que ela estava sentindo. Sim. Estou dizendo isso porque o ortopedista, ele vai ver o raio-x. O médico, outro profissional ou naturopata como você não vai ver o raio-x. Então, a informação do paciente, a troca de informação, ela é fundamental para o sucesso do tratamento. Fundamental, né? E é isso que você pegou e tem boa lembrança desse momento, eu também me recordo. É isso, às vezes a pessoa nos dá aquela dica, né? E às vezes a gente investiga, a pessoa fala, olha, eu tenho esse problema. A gente faz ali um interrogatório até concluir ali se porventura os hábitos dela não estão interferindo direto ou indiretamente no problema que ela está trazendo para a gente. E aí você dá as devidas instruções, né? É claro que a gente tem protocolos, por exemplo, de enxaqueca. Aí a gente entra, resolve aquele problema e relativamente
enxaquecas é rápido pela naturopatia, aí a pessoa se vê sem aquele problema, aí ela fica mais entusiasmada, e quando você diz, vamos fazer um teste de tirar esse alimento, aí a gente tira o alimento, eu também tiro o protocolo que estava resolvendo, quando ela vê, ela própria resolveu o seu problema. Muito bem. Ô Ramon, no último programa a gente teve aqui algumas perguntas que não foram respondidas. Sim. Antes de falar aqui das perguntas, deixa eu mandar aqui um abraço para o seu paciente, que é o Antônio, aqui do centro, aqui em Divinópolis. Esteve lá hoje com você, né? Falou que acompanha o programa Mostra Graças à Saúde. É verdade. Antônio, obrigado aí pela sua audiência, viu? Ramon me comentava aqui. O José Tavares, do bairro Interlagos. Como a naturopatia vê a questão do tratamento do ácido úrico? O que pode ser feito para prevenir e quais alimentos devemos não consumir? Um abraço a José Tavares, a todos do bairro Interlagos, e o Ramon de Assis responde. José Tavares, um abraço mesmo, um abraço a todo mundo do Interlagos, um bairro ali vizinho do bairro onde eu me criei aí na minha infância, que é o Santa Teresa. Bom, José Tavares, é claro que nas crises agudas de elevação do ácido úrico, né, é importante que a gente retire aí as proteínas, né, proteína animal, proteínas vegetais também, para sair da crise, mas entendendo que o que causa esse problema não é exatamente as proteínas, né? Não é exatamente as carnes, como é proposto de reduzir, retirar, né? Peixe, feijão e tudo mais. É entender que os alimentos processados e, sobretudo, aí, os farináceos, os açúcares não doces, e, claro, os açúcares doces também, podem ocasionar ali esse desequilíbrio que vai levar à elevação do ácido úrico. Então, no primeiro momento, a gente retira mais coisas desse paciente, entra com um protocolo para regulação, né, do ácido úrico, para depois a gente reequilibrar a alimentação dessa pessoa. Então, a naturopatia trata com muita propriedade essa questão do ácido úrico, que pode interferir em outros fatores, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. Uma pessoa que tem elevação do ácido úrico, que ainda não tem a pressão alta, pode ficar hipertenso no futuro. A questão do ácido úrico é popularmente conhecido como gota. E dói muito. Dói muito, são dores terríveis, né? Muito agudas, né? Os relatos de quem tem essas dores são terríveis. São dores, principalmente nos membros inferiores, nos dedos dos pés, né? É muito comum também. Bacana. E eu vou fechar agora esse bloco fazendo uma pergunta da Tânia Mello aqui do centro. A partir de que idade a pessoa deve utilizar a reposição de vitaminas e a suplementação? Eu gostaria que o Ramon falasse qual que é a diferença entre as duas questões. Obrigado pela sua mensagem. Ramon de Assis te responde. Obrigado pela participação e pergunta. Um abraço. Hoje, algumas diretrizes internacionais de pediatria já têm sugerido que crianças a partir de 2 anos de idade suplementem minerais e vitaminas. Claro que existe aí, né, algumas questões que têm que ser vistas. Regiões que têm carências de alguns minerais e vitaminas, países, né, que tenham algum em específico, vai cuidar daquilo. Mas, veja bem, nós já estamos precisando suplementar. A exemplo disso, a gente já trouxe aqui o zinco, né, um mineral importantíssimo no nosso sistema imunológico. O zinco é importante para a regulação das nossas glândulas, né? Principalmente a tireoide. E, no entanto, metade da população do mundo tem deficiência de zinco. Então, quer dizer, nós precisamos suplementar. E o que é a suplementação? Até para quem não é da área, não entende, né? É exatamente aquele complemento do que a nossa alimentação não nos fornece. Ora por não comermos adequadamente, outra hora porque realmente os nossos alimentos estão empobrecidos, né? Nós não temos todos os nutrientes necessários. Então, por exemplo, se a gente, mesmo que a gente coma alguns alimentos, como por exemplo os frutos do mar, que são ricos em zinco, pode ser que a gente ainda não forneça para o nosso organismo as quantidades devidas. Então, por isso que a gente tem que suplementar. Mas é zinco, é magnésio, é potássio, selênio, né, silício, enfim, uma infinidade de vitaminas e minerais que nós precisamos. Então, em geral, eu tenho proposto para os meus pacientes que suplementem, aí eu faço aí a adequação certa, né, para cada um, mas eu penso que as pessoas precisam mesmo começar a suplementar, mesmo tendo uma boa alimentação. Muito bem, você está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, você pode participar conosco, o nosso WhatsApp está ativo. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje o naturopata Ramon de Assis. A saúde está nas nossas mãos.
É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo. Antes de eu voltar aqui com o naturopata Ramon de Assis, nós temos duas mensagens, que é do doutor evangelista José Miguel, presidente da Unimed, do Marcelo Carlos da Silva, presidente da Com, dizendo que a Com está promovendo a partir desse mês o Julho Verde, que é a questão da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Vamos às duas mensagens que foram do aniversário de Divinópolis. Boa noite, Samuel do Vale. Um abraço a todos aí da TV Candidez, um abraço a toda a população de Divinópolis, todos os seus telespectadores aí da TV, do seu programa que a gente gosta muito, assim como toda a população. A gente trabalha em favor dela, né, de todos. A Unimed está aí para colaborar. É um prazer muito grande ter você como parceiro nessa empreitada, nesse trabalho social que é o Plano de Saúde Unimed e todos os planos de saúde em geral, né, que muito acrescenta para a cidade e para a região. E nada mais oportuno do que aí, através do seu canal, mandar nossa mensagem de sucesso para todos, toda a população, desejando tempos de paz e de muita saúde para todos. Boa noite, Samuel do Vale e todos da TV Candidez. Eu sou Marcelo Carlos da Silva, presidente voluntário da Com. Estou aqui para parabenizar Divinópolis pelos seus 112 anos e também, na oportunidade, agradecer em nome de todos os pacientes aqui atendidos pela solidariedade do povo divinopolitano, que junto conosco está na luta pela vida contra o câncer. Cada doação e cada gesto de apoio faz a diferença para a Com e para os pacientes. Parabéns, Divinópolis, e obrigado por ser essa cidade solidária e hospitaleira. Um abraço para o presidente da Com, Marcelo Carlos da Silva. No dia 13 de julho vai dar num sábado esse evento na Praça da Bíblia aqui em Divinópolis, a questão do Julho Verde. Estou recebendo hoje o naturopata Ramon de Assis, ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. O Ramon, a gente tem aqui muitas perguntas. E quem está perguntando agora é Elza Mendes, do bairro Esplanada. Cálcio e magnésio podem ser encontrados em alimentação natural e de que forma? E qual a quantidade certa da ingestão de cálcio? Obrigado aí a Elza Mendes pela pergunta. Elza, um abraço, obrigado realmente pela participação e pergunta, né? Então, primeiro entender que se a pessoa não tem deficiência de um desses minerais, né, ou de cálcio ou de magnésio, ela só se ocupa em ter os alimentos ali, né? Por exemplo, as verduras de cor verde escura, algumas sementes, alguns grãos também são ricos, né? A exemplo disso, nós temos aí o agrião, a couve,
a taioba, o Orapronobis, né, que são plantas riquíssimas em cálcio e magnésio. E também nós temos algumas sementes. A exemplo delas, a semente de abóbora. Além de ter um efeito vermífugo maravilhoso, né, ela é rica em magnésio, talvez seja a melhor fonte de magnésio que nós temos na natureza. E quase todo mundo joga fora. Pois Você está falando abóbora, é abóbora vermelha. Em casa toda semana tem. Eu te confesso que eu não sou muito fã. Sim. A minha mulher e meu filho gostam mais. Aí eu vejo aquela semente branca, ela é desprezada. Pois é. Aí eu te faço a pergunta, de que forma utilizar essa semente então? Já que ela é rica em cálcio, eu acho que quase ninguém deve saber. E magnésio? Talvez a maior fonte de magnésio. Uma proposta bem legal, a gente faz isso lá em casa, a gente faz uma banana grelhada, né, leva ela ali à frigideira e amassa ela ali e joga ali algumas sementinhas de semente de abóbora. Então, ela dá certo com pratos doces, mas também dá certo com pratos salgados. É muito gostoso também colocar essa semente de abóbora no arroz, no próprio arroz, no prato de cada um. Ou mesmo na saladinha. Ela é muito versátil. Aí coloca ela um pouco no fogo, a semente? Se você for preparar desde da retirada dela da própria abóbora, aí você vai dar uma dourada? Né? Vai começar ali... Separada da abóbora? Separada já da abóbora. Mas hoje as boas casas de produtos naturais já vendem a granel ali, a semente de abóbora prontinha para consumo. Pode até mastigar ela pura ali, que se assemelha um pouco como as castanhas. Ô Ramon, o cálcio está na couve também, então? Também. As verduras de cor verde escura são ricas em cálcio. E um detalhe muito importante que eu sempre gosto de falar... Mas por que desde pequena a gente sempre aprende que o cálcio tem uma relação direta só com o leite? Se não tomar leite, não tem cálcio. Parece que o cálcio só está no leite, não está em lugar nenhum mais. É porque é o alimento mais rico em cálcio que se conhece, é o leite. Só que tem um detalhe. O leite é riquíssimo em cálcio e paupérrimo em magnésio. E o nosso corpo, para extrair o cálcio de um alimento, ele precisa que o alimento tenha em igualdade magnésio. E por essa razão, o nosso corpo não consegue extrair com facilidade o cálcio do leite. Então, a couve, por exemplo, ela tem igualdade, a mesma quantidade de cálcio e de magnésio. Portanto, a gente aproveita os dois minerais muito bem da própria couve. Então, é mais fácil a gente retirar ali o cálcio e o próprio magnésio de uma verdura de cor verde escura do que do próprio leite. E uma pergunta que serve de reflexão, né? Se a vaca coloca tanto cálcio no leite, de onde é que ela tira esse cálcio? Né? Das próprias folhas. Exatamente, do capim. Então, ela retira disso. Então, nós não temos que ter como fonte de cálcio só o leite, pelo contrário, as verduras, ou no caso da vaca, o capim. Ô Ramon, mas na questão da couve, e aí vem aquela questão, ela pode ser consumida apenas picada sem levar ao fogo? Tem algum problema passar a couve num pouco de óleo que as pessoas, a maioria, passa? Como é que deve ser a orientação da couve? Eu falo a couve porque o alimento está muito próximo, né? Cada esquina você encontra. Então, existe, né, a naturopatia, ela também analisa a individualidade, né, da pessoa. Por exemplo, cada tipo sanguíneo tem também, Samuel, seu tipo metabólico e a forma com que cada organismo lida com determinados alimentos. Então, por exemplo, alguns alimentos, alguns aparelhos digestórios vão ter facilidade de digerir. Outros aparelhos não vão ter a mesma facilidade com aqueles alimentos. Então, o naturopata está habilitado para distinguir isso e dizer para cada pessoa quais são os melhores alimentos para ele e até mesmo a forma de preparo. É claro que a couve crua, né, vai ter seus benefícios, vai nos ofertar, mas, por incrível que pareça, a couve refogada, ela vai ter ali mais, vai nos fornecer muitos nutrientes, ao mesmo tempo não vai ter alguns probleminhas que alguns aparelhos digestivos podem sofrer com a ingestão da couve crua. Então, cada um. A cenoura nos fornece alguns nutrientes crua e quando ela é cozida, ela perde alguns nutrientes, mas de contrapartida ela nos oferece, estando cozida, alguns nutrientes que ela crua o nosso corpo não extrai porque não é biodisponível. Então, varia muito isso, mas nós temos que sempre colorir o prato e variar as formas de preparo dele. O Ramon, está chegando aqui agora uma mensagem do Davidson, ele é aqui do centro de Divinópolis. Parabéns, Samuel, pelo programa, estou sempre acompanhando.
Sempre escuto falar que não devemos encher muito o estômago para dormir, que o ideal seria com 3 horas de antecedência para ir para a cama. Qual que é a opinião do Ramon sobre essa questão? Obrigado, Davidson, pela sua mensagem. Jantar ou não jantar muito à noite? Davidson, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Uma pergunta que me agrada muito, né? Até porque existem muitos estudos recentes falando sobre isso, né? Mas tem teorias antigas também, né? Os chamados jejuns ou jejum intermitente, que é quando você salta uma das refeições. E uma proposta interessante é que nós façamos a nossa última refeição mais cedo, de preferência ainda à luz do dia, e não deixarmos para comer tão pouco pesado à noite, para que o nosso corpo consiga fazer algumas tarefas que ele só vai fazer se estiver com o estômago mais vazio. Então, não é interessante comer à noite e tampouco comer muito à noite. Então, 3 horas, Davidson, eu ainda acho pouco, né? O ideal seria aí umas 4 horas, 5 horas antes de você ir dormir. E você segue isso, arrisca, Ramon, no seu dia a dia, na sua casa, no seu particular, por exemplo? Então, a gente eu concordo com você, eu tenho feito isso, eu me sinto um pouco melhor. Ah, sim. Procurando jantar um pouco mais cedo, eu acho que a noite ela tem sido mais proveitosa em termos de sono. Então, às vezes a gente surpreende algumas pessoas, né, dizendo todos os nossos hábitos, né? Aí pessoas perguntam, não, mas você faz isso e tal, muito surpreso. E na verdade, né, claro que são anos de profissão, anos de estudo, e a gente não mudou tudo isso de uma vez, né? A gente tem muitos hábitos diferentes do que a maioria das pessoas tem, mas foram mudanças gradativas, né? Experimentando, conhecendo principalmente, porque eu sempre proponho que as pessoas mudem seus hábitos, mas também não percam aí o prazer de comer e tudo mais. Então, escolham bem os seus hábitos e alimentos, e sim, eu faço essa prática, né, de não estar comendo mais à noite. Mas é claro, tem exceções, né? Você vai numa festa, num evento. Sim, claro, aí sem problema. Mas o ideal é o cotidiano. O que você faz ali mais frequentemente é o que vale para a sua saúde. Olá, Samuel, gostaria de não me identificar. Sempre escuto falando, às vezes, bem ou mal da carne de porco. Afinal de contas, qual é a melhor, carne de porco ou a carne de vaca, de boi? Então, de toda forma a gente agradece a participação, uma pergunta importantíssima. Você acha que você também é questionado sobre isso lá no seu ambiente? Sou muito questionado, né? E a gente tem aí uma postura diante disso. Primeiro entender que quando a gente fala de carne vermelha, a única que fornece nutrientes indispensáveis, tais como vitamina B12, é somente a carne bovina que nos fornece quantidades satisfatórias. A vitamina K2, MK7, né? Chamada vitamina inteligente, uma vitamina muito importante para a nossa saúde. Quem tem? A carne bovina. Então, a carne suína não existem estudos que mostram a importância ou equiparam a importância dela com a carne bovina. Então, a carne bovina, em matéria de nutrientes, ela é a mais rica entre as carnes vermelhas. Claro que o peixe também é muito importante, a gente não pode deixar de falar. E aí eu destacaria, peixe e carne bovina são as carnes mais nutritivas de todas. E existem outros estudos, né? Estudos de medicinas tradicionais, antigas, que tratam a carne suína, a carne de porco e até mesmo a banha de porco, né, que muita gente usa para cozinhar, como um alimento remoso. Esse termo remoso é antigo, né? E significa que é um alimento de difícil digestão e também um alimento que pode ser pró-inflamatório, que é uma característica da carne suína. Então, entre as duas, né, carne suína e carne bovina, sem dúvida a carne bovina. Eu conheço pessoas que se agradam e se dão muito bem com a carne de porco, mas eu também conheço pessoas bem próximas que não podem com a carne de porco. Sim. Começa a refletir na pele da pessoa. Exatamente, a pele é um termômetro disso. Muitas pessoas, já detectei pacientes que eu tirei ali a banha de porco, a carne de porco, melhoraram acnes, outras melhoram furúnculos, né? Aliás, façam a experiência, quem tem furúnculos aí, às vezes retira a carne de porco e já melhora isso. Outra hora, algumas enxaquecas, né? Problemas digestivos, inclusive gastrites, azias, uma má digestão, pode ser a carne de porco, né? Vale a pena investigar. Ramon, outra pergunta aqui sem identificação. Me sinto muito desanimado e depois, após o almoço, o rendimento cai. Pode ser a ausência de alguma vitamina? Obrigado pela mensagem
naturopata Ramon de Assis vai responder agora ao vivo aqui pela TV Candidez. Pode, né? Obrigado pela participação em pergunta. Não se identificou? Não se identificou. Não, né? A gente agradece de toda forma. Pode sim ser a ausência de alguns nutrientes, vitaminas, minerais, né? Mas pode ser também uma má escolha aí dos itens dessa sua refeição, né? Lembrem-se, né, que, por exemplo, num domingo, num dia festivo, as pessoas que comem mais, né, comem um volume maior no almoço, vão ter aquela letargia após o almoço, ou seja, vai ficar ali precisando de um cochilo, um sono, ficar mais quietinho, né? Isso mostra que houve um excesso de alimentos ali para o seu aparelho digestório e ele vai ter dificuldade. Então, ele vai focar toda a energia para digerir. Portanto, ele tira a energia para você fazer outras tarefas. Então, pode ser pelo excesso de alimentos, mas pode ser pela escolha dos seus alimentos e ainda falta de algum nutriente ou vitamina, mineral. Bacana. Olha só, eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. A gente está recebendo hoje o naturopata Ramon de Assis. A saúde está nas nossas mãos. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Essa entrevista do Ramon de Assis, breve já vai estar disponível para você acompanhar. Nós tivemos também sobre varizes com o médico Carlo Rachid Delarete. Ele que é médico cirurgião vascular. Túlio vai colocar uma foto pra gente. Obrigado aí, Túlio. Nós tivemos também, vamos ter agora no dia 30 de julho, Kelly Fonseca, ela que é médica psiquiatra. Tivemos também o Rodrigo Endocrino, o Guilherme Gussen, perdão, tá certo aí, Túlio, o Guilherme Gussen, médico cardiologista, ele participou agora de um congresso mineiro de cardiologia. Deni Veloso, ele falou sobre a questão do Novembro Azul. E o Gerson Menezes, médico dermatologista, também uma entrevista pontual. Obrigado aí ao Túlio. De volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez com Ramon de Assis. E nós vamos agora até o final do programa. Você pode continuar participando conosco. No final do programa, via de regra, sempre surgem muitas perguntas. Vamos tentar responder todo mundo aqui, Ramon? Vamos sim. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Ramon de Assis. Sou o Rodrigo, 42 anos, me alimento de maneira bem saudável todos os dias e faço atividade física regularmente, mas gosto de comer doce à noite. Após o jantar, paçoca, chocolate amargo, me sinto bem e durmo bem. É um erro o uso desses doces? Ô Ramon, eu vou dizer para você que eu estou quase no ritmo aqui do Rodrigo também, viu? Sim. Um doce, uma paçoca à noite e durmo bem. Você vai responder para ele e também para mim. Rodrigo, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Parabéns, né, por essa parte aí da atividade física regular, de comer saudável, né?
Mas, enfim, doce, o que não falta, Rodrigo, são artigos científicos falando aí dos doces, né? Tem os açúcares doces e os açúcares não doces, mas falando exclusivamente dos doces, né? Então, existe ali uma incompatibilidade muito grande, né? Tudo bem que seu metabolismo não sente isso, né? Muitas pessoas sentem e vão ter problemas aí ao ingerir doce, principalmente à noite. Mas não é interessante porque você vai sobrecarregar aí a produção de insulina do seu pâncreas. Então você pode estar sacrificando o seu pâncreas, né? E a diabetes que se adquire ao longo da vida, né? Diferente daquela que você já nasce com ela se dá muito em função de ingestão de doces. Então, assim, para quem não é diabético, um docinho ou outro de vez em quando, tudo bem, mas cotidianamente, especialmente à noite, não é legal, viu, Rodrigo? A questão do doce é meio viciante. Posso falar aqui dessa forma ou não, Ramon? Fala. Sem dúvida, Samuel. Tem ligação com açúcar, claro, diretamente. Me lembro que quando eu fui retirando ali o açúcar da minha vida, foi um dos hábitos mais difíceis, porque sempre vinha aquela vontade de comer um docinho, principalmente depois do almoço ali, né? Então você vê que tem uma dependência química ali mesmo, que só é superada quando você estende ali a abstinência, né? Então realmente vale a pena, porque depois você pode administrar isso bem, né? Eu, por exemplo, de vez em quando eu posso comer algum doce, né? E não tem problema maior, mas no meu cotidiano eu não deixo ele ficar mais presente e isso resulta sempre numa melhora da nossa saúde. Olá, Samuel, boa noite. Ótimo programa, hein? Ramon foi meu examinador de Kung Fu no exame de faixa na Toca do Tamanduá, um dos melhores faixa preta que já nos treinou. Marco Aurélio, ex-aluno do Juliano. Você praticou Kung Fu? Você já falou sobre isso aqui, né? Numa mensagem que nós recebemos aqui do Gelson naquela oportunidade. Ah, com certeza. Quantos anos? Já bem tempo, viu? Tem mais ou menos uns 22 anos que eu parei de praticar o Kung Fu, né? Foi uma fase legal, até para a saúde mental também? Maravilhosa, né? Uma fase inesquecível, né? Deixei grandes amigos como Marco Aurélio. Marco Aurélio, um abraço, viu? Ele citou o Juliano, né? O Juliano hoje é um faixa preta renomado aí na cidade, tem academia, foi meu primeiro aluno. Ele e o Moisés, né? Que foram os meus primeiros alunos a se formarem na faixa preta. Não posso deixar de mencionar também o professor William, né, que foi meu professor também, mas o Kung Fu é uma arte marcial maravilhosa que realmente ensina muito aí para as pessoas. E você ficou quanto tempo na prática do Kung Fu? Só por curiosidade, para a gente fechar esse assunto. Então, eu comecei com 7 anos de idade e fui até os 28 anos, que então legal, uns 21 anos praticando. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Dr. Ramon. Há um bom tempo não como carne de porco, porque me dá aftas. Faz algum tipo de sentido? Eu tenho refluxo e gastrite. Qual que seria a melhor orientação? Odete Duarte, quem está mandando aqui a mensagem. Ramon. Odete, um abraço, viu? Obrigado pela participação em pergunta. E pergunta muito importante. Faz todo sentido, viu, Odete? As aftas, as acnes, os furúnculos, né? E outras erupções, muitas vezes pruriginosas, né? Que tem coceira na pele. A carne de porco pode causar. É em todo mundo? Não, não é em todo mundo, mas em algumas pessoas pode. E por isso, né, por isso mesmo, porque não é em todo mundo, muitas pessoas têm problemas e demoram a descobrir que pode ser da carne de porco. Então, e ela também pode trazer ali alguns desequilíbrios gástricos. Ela citou aí que também tem gastrite e refluxo. Então, a carne de porco também pode colaborar para isso. Repito, não é em todo mundo, mas ela também pode colaborar. O que eu te aconselho é melhorar a sua alimentação, né, enriquecer ela numa variedade de cores e texturas, principalmente dentre os vegetais, né, para melhorar isso, tirar os alimentos processados. Muita gente fala, Samuel, assim, eu não como alimento processado, imaginando que o alimento processado é um alimento ali enlatado e tudo mais. Não, o alimento processado, porque existem os processados e os ultraprocessados. Uma quitanda é um alimento processado, né? Ele sofreu ali uma intervenção, um processo. Então, existem os alimentos de verdade, que são aqueles que saem da natureza e a gente consome praticamente ali in natura, e aqueles que sofrem intervenção humana. Então, muitos desses alimentos processados, ainda mesmo que pouco processados, podem prejudicar muito a ordem gástrica. Olá, Samuel, boa noite. Tem uma parente que sofre com alergia com poeira e também animal.
Como é que o Ramon poderia ajudar, dando uma ótima orientação sobre essa questão? Parabéns pelo programa. É o Sebastião que está mandando aqui a pergunta. Obrigado, Sebastião, pela pergunta. Alergia com poeira e animal, segundo ele. Sebastião, um abraço, viu? Ótima pergunta. Veja bem, muitas vezes as pessoas tratam alergias, né, sobretudo as alergias respiratórias, perdão, como um problema de baixa imunidade. E, na verdade, não é. As alergias, sejam elas respiratórias, sejam de pele, como as que você citou, pode ser um conflito imunológico e muitas vezes causado por um bombardeio de substâncias que aquela pessoa ingere, respira, né, de certa forma. Então, quando você faz ali, promove um equilíbrio, a chamada modulação imunológica, né, ou imunomodulação, você faz com que aquele organismo comece a identificar o que ele precisa combater e o que ele não precisa combater. Então, muitas vezes, nós temos lá no consultório muitos ex-alérgicos, né? Não podia mexer com poeira, nem mofo, nem nada, hoje já pode, né? Claro que sem excesso de exposição, porque a gente faz essa imunomodulação, que é muito importante. Então, a gente vai recuperar aí a imunidade da pessoa que muitas vezes não está comprometida, mas vai tirar esse conflito imunológico. Muito bem. A Cleusa Silva do bairro Catalão. A reposição de vitamina D apenas com medicamento que o médico indica é eficaz? Pois ouvi dizer que se não tiver exposição ao sol, pode não funcionar. Ela está falando de uma questão da medicina convencional, de vitamina D. Você já falou sobre isso, parece que nos programas anteriores. Sim. Você pode falar como é que é a questão da reposição, se você faz a reposição, se você orienta dentro da naturopatia? Perfeitamente. Qual que é o nome da... Cleusa Silva, do bairro Catalão. Um abraço, Cleusa, a todos do Catalão. Um abraço, viu? Obrigado. Então, alguns organismos, né, vão ter ali uma dificuldade de sintetizar o colecalciferol, que é esse hormônio, né, chamado de vitamina D, vai ter dificuldade, então vai precisar mais do sol. Então, isso vai depender de organismo para organismo. Em geral, a maioria das pessoas respondem muito bem apenas à suplementação feita aí pelo profissional da área de saúde. Médicos, nutricionistas, naturopatas, a gente também faz esse tipo de suplementação. Em alguns casos, né, é a minoria, vai precisar também do banho de sol para ter essa síntese, né, bem feita no seu organismo. Ô Ramon, a questão da falta de vitamina D, ela pode ter uma influência muito negativa na pessoa. Você pode comentar um pouco sobre isso? Quais são as principais queixas que a pessoa deve estar observando com relação a isso? São muitas, viu, Samuel? E, na verdade, aspectos muito ligados à parte neurológica, à parte psiquiátrica, né? Depressões podem surgir por baixa dessa vitamina D, assim chamada, né? Esse hormônio colecalciferol. Mas também a imunidade também pode estar comprometida pela mesma razão, né? Então, é muito importante. É claro que nós, da naturopatia, sempre sugerimos que a pessoa busque os meios mais naturais possíveis, né? Para poder recuperar a vitamina D, né? E por que elas estão baixas hoje? Poucas gerações atrás, né? Os nossos avós ou bisavós, a maioria dos trabalhos executados pelos nossos ancestrais eram trabalhos ao sol. Então, a maioria dos nossos antepassados, seja pela lavoura, pela caça, pela pesca e por outros trabalhos, né, mas eles viviam muito expostos ao sol. E por essa razão, havia esse processamento, essa sintetização da vitamina D de forma in natura, né? Mas hoje é o contrário, a maioria dos trabalhos, a grande maioria, são trabalhos que ficam ao abrigo do sol. E por essa razão, nós estamos com uma deficiência da sociedade de vitamina D, né? Então, a gente precisa observar isso, quando possível, de maneira in natura, com a exposição ao sol, mas quando não for possível, precisamos sim suplementar com um profissional adequado a nossa vitamina D. Olá, Samuel, boa noite. Belo programa, hein? É sempre um prazer ver o Ramon de Assis. Um abraço para ele e para você também. Diga ao Ramon que a minha mãe mandou um abração para ele. Quem está falando aqui é o Irã Júnior. E a mãe dele, minha mãe chama Suzana, aqui no centro, aqui em Divinópolis. Está assistindo aqui o programa, tanto ele quanto a mãe. Ramon, quer mandar um abraço para ele? Irã Júnior, Juninho, né? A Suzana, nossa, um carinho muito grande. Um abraço para vocês e obrigado aí por nos acompanhar. Legal.
Olá, Samuel. Gostaria de saber se é saudável laranja ou mexerica à noite após o jantar. Meu nome é Paulo Márcio. Obrigado. Tem pessoas que já têm o hábito de uma laranja todo dia depois da refeição. É verdade. Você já falou que isso aí agrega também. Com certeza. A gente precisa de vários nutrientes, né? Lembrando sempre que eu sou a favor do consumo de frutas, claro que de uma maneira moderada, mas não sou a favor do consumo de sucos de frutas, ainda que naturais, né? A gente já explicou a questão das fibras, a questão da frutose, né? Que é um açúcar danoso para a nossa saúde, né? Se a pessoa for comer laranja, por exemplo, vai comer uma ou duas, né? Ali após a refeição, como disse o Samuel, né? No nosso telespectador, qual que é o nome dele mesmo, Samuel? Mas nós entendemos também que se a pessoa for tomar... Paulo Márcio. A gente entende que se as pessoas forem tomar sucos, quantas laranjas vão num copo de suco? E será que a pessoa toma só um copo de suco, né? Então aí o excesso de frutose pode prejudicar e muito a nossa saúde. Mas as frutas são bem-vindas, né? O ideal é que a gente coma frutas em refeições intermediárias, né? Isoladas, aí o nosso corpo pode aproveitar melhor do que ali logo após a refeição, que pode acontecer algumas fermentações. Mas, entre tantas coisas que a gente recomenda, eu acho que é louvável aí o uso das frutas após a refeição. A pergunta do Anderson Souza de Erlida, um abraço a todos de Santo Antônio dos Campos. O vinagre de maçã orgânico é indicado para qual situação e como devemos consumir? O vinagre de maçã também já foi tema de várias perguntas e questionamentos aqui, você sempre responde. É verdade. O supermercado acha esse vinagre de maçã orgânico? Então, porque antes não encontrava, mas eu acredito que nos bons supermercados já vai ter o orgânico também. O comum tem, mas o orgânico é mais em casas de produtos. Por exemplo, eu não queixo, eu sou um paciente, cheguei lá para conversar com o Ramon de Assis e eu que eu posso usar e que quantidade que eu posso. Vai valer para mim, vai valer para todo mundo aí. Com certeza. Está nos acompanhando. Primeiro, um abraço para o Anderson, né, que fez a pergunta. Pergunta muito importante. Primeiro, entender que o vinagre de produto, né, é uma produção orgânica dessas maçãs, ou seja, não tem etc., né, pesticidas e tudo mais. Então, é uma bebida maravilhosa. Falando exclusivamente da maçã, já é uma fruta incrível, né? Protetora cardiovascular, protege os vasos sanguíneos, protege o nosso coração, reduz triglicérides, reduz o colesterol ruim. E quando eu falo da maçã, eu estou falando principalmente do vinagre de maçã, que tem uma concentração ainda maior, inclusive de um ácido chamado ácido málico, que a maçã possui. Então, é uma bebida fantástica para a saúde. Como consumir? Se a pessoa quer só ter ali os benefícios, mas não tem uma razão especial para consumir, eu sugiro que consuma ali, utilizando para temperar a saladinha, né? Do almoço, do jantar, coloca ali uma colherinha ali por cima e já vai fazer uso. Mas se a pessoa precisar do vinagre por alguma razão, o ideal é um profissional da área da saúde natural para indicar ali a dosagem, a quantidade correta para cada pessoa. Mas o consumo ali que eu sugiro diariamente é realmente nas nossas saladinhas. Realmente ele é fantástico. Como eu falei, protetor cardiológico, reduz as gorduras ruins, ele é um pré-biótico para o nosso intestino, então ele ajuda muito a melhorar a chamada microbiota intestinal. Tem infinitas, né? Um efeito anti-inflamatório incrível no nosso corpo também, é muito bom. Eu concentrei aqui um pouco nas perguntas que estão chegando. Sim. Como é que eu devo tomar ele? Você pode repetir aí? Então, eu sugiro para temperar as saladinhas, né? Tá. Tem ali a saladinha de alface. Mas beber assim, não? Então, em alguns casos a gente sugere. Aí, para tomar, sempre tem que tomar diluído em água, né? Porque ele é forte, é um ácido, né? 1 por 1, como é que é? 2 por 1? Ah, não, pode diluir mais. Normalmente, quando eu vou pedir para diluir, é 1 colher de sopa em 1 copo americano de água, ou no mínimo meio copo americano de água, né? Tem que diluir mais. Tem um horário certo para tomar esse vinagre dessa forma, diluído na água, como você orientou? Depende da razão. Por exemplo, quando a pessoa quer fazer um equilíbrio do pH gástrico, né? Melhorar, por exemplo, de gastrites, esofagites, hérnia de hiato, refluxo gástrico, é interessante 10 a 15 minutinhos antes das 2 refeições principais, almoço e jantar. Aí 1 ou 2 colherinhas de vinagre de maçã orgânico em água, sempre em água. E aí a pessoa pode melhorar muito essa condição. Ô, Ramon, eu vou te perguntar mais sobre o vinagre. Quem tem um vinagre convencional em casa,
né, que muita gente deve ter, vale a pena colocar na salada ou ele deve ser evitado? Não, né? A princípio não. Nós temos muitos produtos que não são orgânicos e a gente faz uso. Eu sempre brinco com os meus pacientes para usar esse vinagre comum até acabar e quando for comprar o próximo já compra aí o vinagre de maçã orgânico. Então, como naturopata, eu claro que vou recomendar o orgânico, tudo que for orgânico, tudo que for livre de pesticidas, de agrotóxicos, melhor. E é o caso do vinagre de maçã orgânico. Bom, eu só lamento profundamente que eu não vou conseguir fazer todas as perguntas aqui. Olha, tem aqui 7 perguntas que acabaram de chegar. 4 eu já olhei e 3 aqui ainda estão. Sim. Vamos tentar responder aqui bem rapidamente? Vamos sim. Tereza do bairro Bom Pastor, tenho rinite todos os dias quando acordo. Meu nariz está fica até depois das 9. É normal? Escorre bastante, diz aqui a Tereza do bairro Bom Pastor. Tereza, um abraço, viu? Não é normal. Rinite não é normal, escorrer no nariz não é. Então, existe aí também um conflito imunológico, né, que precisa ser tratado. É um problema inflamatório e alérgico ao mesmo tempo, né? Se você toma leite ou laticínios, como queijo e outros diretos, tente tirar por um tempo. Pode ser que já resolva ou melhore essa condição. O Otacílio, ele é de Nova Serrana. Fazer comida com gordura de porco aumenta a chance de gordura no fígado? Obrigado, Otacílio, pela sua pergunta. Já te falamos sobre essa questão da gordura de porco também, né? Já falamos Olha também. A gordura de porco, Ramon, e aí? Então, o único óleo vegetal que é melhor que a gordura de porco é o óleo de coco. E também temos a manteiga ghee ou manteiga clarificada, que são as melhores soluções para cozinhar. Você não usa óleo de soja? Não uso há muitos anos, mais de 20 anos não uso. Esses óleos já está mais do que comprovado, eles podem entupir, porque eles hidrogenizam nas nossas veias e podem entupir, predispondo a infartos e também AVCs. Otacílio, um abraço, viu? Obrigado pela sua pergunta. E te dizer, ele também fez uma pergunta aí, você consegue reproduzida novamente? Deixa eu ver aqui. Ele pergunta se aumenta a chance de gordura no fígado. Então, não, viu, Otacílio? O que causa gordura no fígado não são gorduras, especialmente gordura natural, como a de porco. Por mais que eu tenha dito aqui contra a carne de porco, mas não é ela que causa gordura do fígado. As gorduras dos órgãos, né, das vísceras, são causadas por açúcares doces e não doces. Então, os açúcares doces, sim, e também as massas farináceas também podem causar gordura no fígado. É isso que causa. Olá, Samuel. Pergunta ao Dr. Ramon sobre a importância do kefir. Kefir. Obrigada. Maria, onde encontrá-lo? Passei aqui o telefone 991370003. Deu para entender a pergunta dela? Deu, sim. Maria, um abraço, viu? Obrigado pela participação em pergunta. Então, o kefir é uma bebida, né, a partir de algumas cepas, de algumas bactérias boas, que é uma forma caseira de obter ali uma boa fonte de probiótico, né? O que é um probiótico? São bactérias boas que podem habitar o nosso intestino. Então, eu sou a favor, viu, Maria? Eu só não vou saber te dizer onde você vai conseguir. Mas nós temos aí o kefir de água, que eu sugiro, né? Tem o kefir de leite, tem o kombucha ou kombucha, que é uma outra, são leveduras, né? E tem um dos melhores kefir, que é o kefir feito do leite de coco. Pesquise aí que pode ser muito bom para a sua saúde. O Samuel, meu filho Júnior, ele tem lá, como é que você do líquido aí que você falou agora, kombucha? Kombucha. Ele tem lá. Olá, Samuel, boa noite. Rapidamente aqui, Ramon, pode comer ovo cozido todos os dias? E o limão também pode ser usado todos os dias? Exemplo, 2 limões com água. Obrigado, Érica, bairro Interlagos. Érica, um abraço, viu? Obrigado pela participação em pergunta. Então, o limão, quando a gente vai recomendar aqui para qualquer pessoa, né? Porque é claro que existem particularidades. Tem alguns pacientes que eu peço para tomar 2 limões. Mas, em geral, por aqui, minha sugestão, 1 limão por dia, só, né? E ela perguntou também além do limão, Samuel, você pode deixa eu voltar cobrar aqui. Aí, por favor. Vamos tentar aqui achar Érica. a pergunta, que ela foi um pouco mais para baixo. Sim. O Ortones Melo, e a Érica do bairro Interlagos. Isso. Sobre o ovo cozido. Ovo. É isso mesmo. Então, primeiro, né, como naturopata, ovo caipira. E não é porque a galinha é caipira que o ovo é caipira. Vai depender do que essa galinha come, né? Porque a galinha precisa de comer um alimento natural, né? Pastar, comer milho. Porque se a galinha come ração, o ovo dela não é também saudável. Então, se for ovo caipira, eu recomendo sim, né? Pode comer e deve comer ovos todos os dias. Aliás, é um excelente desjejum.
os ovos. Túlio também avisando aqui que a gente vai ter que encerrar o programa. O WhatsApp do Ramon, se der para acreditar aí, Túlio, 991370003. Em todas as redes sociais, @naturopata Ramon de Assis. Ele é encontrado. Isso é muito bom. Tá lá no Instagram, Ramon de Assis, né? No Facebook também. E o grupo do WhatsApp. Ramon, obrigado, viu? Quinta-feira você vai estar na Rádio Divinópolis. Opa, vamos estar lá também. Parabéns, lá vai muita gente te acompanhando lá. Um abraço para o Raimundo e também para Ana Paula. Será entregue. Obrigado. Bom, o Ramon vai voltar aqui agora na próxima terça-feira, na 1ª de agosto. Sim. Obrigado, viu, Ramon, pela presença mais uma vez. A gente volta na próxima terça-feira ao vivo. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Ramon. Boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.